querida igreja, amada Igreja Batista Metropolitana, amigos que estão nos acompanhando no estudo bíblico. Nós estamos estudando o Evangelho de João, que tem sido maravilhoso, e nesta manhã nós teremos participação especial do pastor Xande, da Pati e também da família da Jane. As sobrinhas e irmãs da Jane estarão participando conosco nesta manhã. Eu quero agradecer, que Deus abençoe cada um de vocês nesta manhã. E você que está em casa, que o Senhor esteja abençoando, que vocês estejam felizes acompanhando o nosso estudo bíblico da Igreja Batista Metropolitana. Fiquem na paz e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Amém? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, graças, Senhor, que do vil sepulcro ressurgiu. Graças, Senhor, o Filho de Deus que a morte venceu para dar-nos perdão e do inferno nos tirar. Graças, Senhor, graças, Senhor, graças, Senhor, graças, Senhor, que do vil sepulcro ressurgiu. Graças, Senhor, o Filho de Deus que a morte venceu para dar-nos perdão e do inferno nos tirar. Graças, Senhor, graças, Senhor, graças, Senhor. Aleluia, 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 ressuscitou. Aleluia, 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 ressuscitou. Cristo já ressuscitou. Aleluia, ressuscitou. Sobre a morte triunfou. Aleluia, ressuscitou. Tudo consumado está. Aleluia, ressuscitou. Salvação de graça dá. Aleluia, ressuscitou. Uma vez na cruz morreu. Aleluia, ressuscitou. Uma vez por nós morreu. Aleluia, ressuscitou. Mas agora vivo está. Aleluia, ressuscitou. E para sempre reinará. Aleluia, ressuscitou. Aleluia, ressuscitou. se Deus fizer, Ele é Deus. Graça e paz, igreja, bom dia. Com muito prazer que vamos dar continuidade à Escola Bíblica Dominical. O Moisés acaba de terminar o estudo de João, no capítulo 19, falando a respeito da morte propiciatória de Cristo Jesus na cruz. Por meio desta morte, nós temos a redenção, por meio deste sangue, nós temos a justificação. E temos paz com Deus, porque cumprimos cabalmente a lei, inteiramente a lei, por meio deste sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos começar e adentrar na notícia mais maravilhosa que pode existir neste mundo. A notícia da ressurreição de Jesus. Em João, no capítulo 20, e a gente vai dar atenção a estes primeiros versículos hoje, ele fala a respeito dessa situação da ressurreição.
do túmulo vazio dos discípulos face a essa descoberta do cumprimento da palavra de Deus na vida, na morte, na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a ressurreição ela procura provocar em nós? A mensagem que ela dá a todo aquilo que é sensível à palavra de Deus, o que ela deseja no coração? Primeiro que a mensagem do túmulo vazio, ela autentica a mensagem da cruz. Essa mensagem de que Jesus ressuscita, ele vem de uma morte morrida, assassinada, horrível, uma morte que ninguém gostaria de ter. Todavia, o homem mais justo, mais santo, perfeito, que mais amou, que mais serviu, morre esta morte horrorosa, pela vontade de Deus, para que eu e você fôssemos reconciliados, para que o pecado de Adão tivesse solução. E a única solução para o pecado de Adão e toda a gama de pecados que ele provoca é a cruz. Mas a nossa esperança ela é renovada. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Essa divina esperança, ela traz à nossa mente uma renovação dos benefícios que esta mensagem da cruz traz. A mensagem da cruz nos santifica, ela passa a preparar o nosso espírito para a vida eterna. Ela muda o conceito que se Cristo não amou este mundo, se Cristo não pelejou para vencer neste mundo, se Cristo abdicou de toda a glória que lhe era devida, se há alguém que poderia ser coroado como rei, como poderia ser exaltado como príncipe de Israel, como dominador do mundo todo, essa pessoa é Jesus Cristo, e ele abdica disso. Ele abdica desse reinado, ele abdica dessa honra, ele abdica dessa glória que Satanás tentou fazê-lo crer, enredá-lo nesse pecado, e ele não se permitiu. Mas no cumprimento da vontade do Pai, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? O propósito dele estava na vida eterna, no reino eterno, nas promessas de Deus no Espírito. Tanto que esta obediência que vai até as últimas consequências, onde o mundo, onde a nação de Israel não o aceita como Senhor, como Messias prometido na Escritura, Deus o exalta sobremaneira. Ele dá o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Olha a loucura de Deus. Transforma este símbolo de maldição, como Moisés bem disse, no alto, nos lugares públicos, que era um símbolo de maldição. Transforma esse símbolo em símbolo de bênção. Ora, o que a cruz, o que a ressurreição ela traz para nós? Né? O que a ressurreição ela provoca em nós? Nós, quando estudamos como crentes a ressurreição de Cristo, aprofundamos nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque demonstra que Deus está vivo, que Deus existe, e Ele está propício a receber, a ouvir, a acolher todo aquele que crê na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. Quando fundamentamos a nossa fé, não somente na morte propiciatória de Jesus, mas também na cruz, mas também na comunhão com a sua vida, isso nos leva a uma vida de comunhão com Ele. Nos leva a caminhar com Ele. Porque o seu túmulo está vazio. Ele está vivo. E pode não estar presente aqui corporalmente. E a Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, para julgar os vivos e os mortos.
e colocar seus inimigos por estrado dos seus pés. Mas nós aqui, pelo poder do Espírito Santo que nos foi outorgado por meio do sacrifício de Cristo na cruz, faz com que nós procuremos atender à sua vontade. Porque ressurreto Ele cuida de nós. Ressurreto Ele nos guia. Vivo, Ele intercede por nós à direita de Deus Pai. Sem a ressurreição, meus irmãos, a mensagem do Evangelho seria nula. Nós seríamos loucos, apontando para a vida eterna naquele que morreu. Ela seria infrutífera. Porque a nossa esperança e a nossa pregação a respeito dessa esperança não teria valor algum. Porque o seu túmulo estaria fechado ali. Por isso que Hernandes Dias Lopes, na página aqui do estudo, ele diz: a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, e eles estão lá. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém? Nessa lição, nós vamos meditar profundamente na maior e mais preciosa mensagem que o ser humano pode ouvir. Pois a ressurreição é a prova de que Deus existe. Que Deus deseja ressuscitar para a vida eterna todo aquele que confessa a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Antes da leitura, vamos orar? Vamos orar agora, juntos. Pai querido, dando início a esta meditação, a este estudo mais profundo da Tua Palavra, nós desejamos que ela cumpra em nós o seu mover, cumpra em nós a sua vontade, como a chuva que rega a terra e que não torna-te se antes cumprir com aquilo que lhe é designada. Que essa palavra provoque em nós o poder da vida, o poder da renovação, o poder da ressurreição. E que a cada dia possamos entender e compreender a dimensão profunda desta mensagem. E que venha impactar o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso entendimento. Por isso, Senhor, revela a Tua vontade a nós, para que, cumprindo-a, possamos não somente agradar ao Senhor, mas viver uma vida regalada e abundante, pois foi assim que o nosso Senhor prometeu. Nós oramos entregando estes domingos que vêm da nossa meditação dominical a Ti, crendo que o mais o Senhor vai fazer. Oramos agradecidos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vou pedir para a nossa irmã Patrícia, minha esposa, fazer a leitura, tá bom? Dos primeiros versículos de João, que vai do versículo 1 ao versículo 10. Olá, igreja, graça e paz. Vamos à leitura de João, capítulo 20, dos versículos de 1 a 10. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e aos outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis,
e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. E tornaram, pois, os discípulos para casa. Bom, o que a gente tem que entender após essa leitura, que o texto começa, eu vou compartilhar esse estudo de forma audiovisual, para que vocês sejam edificados também e que possam anotar as diversas passagens que eu trouxe para elucidar este tema, né? Aqui está errado, tá bom? Até o versículo 10, ok? Então, vamos lá. O que é interessante a gente pensar nesse versículo primeiro? Esse versículo primeiro, ele aponta o quê? Começa com o quê? No domingo. Ou seja, no primeiro dia da semana. O que significa isso no primeiro dia da semana? É interessante que na lei de Moisés era necessário cumprir o descanso do sábado, o descanso sabático. Porque na criação, Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, ele descansou. E impôs, na lei mosaica, a guarda do sábado. Tá certo? Como estatuto perpétuo. Para aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés, que Deus escreveu no Monte Sinai. Ali ele aponta o sábado como um dia de descanso. O sábado era um dia que não era para fazer absolutamente nada. Não pode ligar nenhum tipo de motor que dá combustão. Não pode caminhar mais do que uma determinada distância. Não pode fazer nenhum tipo de trabalho, colheita, plantação, seja ele repetido, nenhum tipo de trabalho. Era um dia para se guardar para Deus. Logo, após essa sucessão de sábados, porque na Bíblia ele fala que ele repousou, ele morreu, e ele repousou 3 dias e 3 noites. E eu não quero aqui entrar em discussão se foi na sexta-feira, na quinta-feira ou na quarta-feira. Eu só quero dizer que no original é sabaton, e sabaton não é sabate, sabaton é plural, são sábados. E provavelmente houve um feriado aí antes do sabate, seja na sexta-feira, seja na quinta-feira. Mas a gente pode estudar isso num próximo estudo, né? E elucidar mais qual o dia mesmo que Cristo foi ressuscitado. Mas na lição está como sexta-feira, e não há problema nisso. Vai mudar alguma coisa? A gente discutir a respeito disso. O que vai mudar, sim, é discutir a respeito deste primeiro dia, do domingo, né? Ou seja, qual era a intenção das mulheres que nesse primeiro versículo fala que Maria foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Ou seja, por que no primeiro dia? Logo eles descansaram no sábado e Maria estava indo com outras Marias, como diz outros evangelhos, cuja intenção era certamente preparar este corpo, porque ao testemunharem o sepultamento, Marcos 15, 47, elas perceberam que estava faltando algo. Algum tipo de preparação desse corpo. Você sabe que o povo judeu, ele enterra os seus parentes, os seus mortos, completamente nu, né? No máximo um pano que cobre. E eles embalsamavam. Naquele tempo eles embalsamavam, eles colocavam ervas aromáticas, por causa deste zelo que os judeus têm para com o corpo. Se é algo mais sagrado debaixo deste céu, é o nosso corpo.
Olha que interessante. Isso vem da religião judaica, da lei de Moisés. É interessante como eles zelavam pelo corpo. Eles cuidavam do corpo. Eles cuidavam da sua alimentação, para que o corpo não ficasse enfermo. Eles cuidavam da sua higiene. Olha, lavar as mãos, lavar o corpo, fazer a circuncisão. Havia um desejo de Deus para que cuidasse da saúde do corpo. E quando o crente judeu era enterrado, o parente judeu, eles levavam ele completamente nu, porque nu foste feito ao pó, né? Do pó fostes feito e ao pó tornarás. E eram colocados em câmaras de pedra, muitos em câmaras coletivas. Tanto que quando Jesus ressuscita Lázaro, aí em João 10, ele fala: Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque se ele chamasse venham para fora, todos aqueles homens que estavam ali enterrados mortos viriam para fora. Mas ele identifica somente Lázaro, venha para fora. Mas essas mulheres testemunharam que o enterro ali, que o sepultamento estava faltando ervas. Quando Nicodemos, quando José de Arimateia, que era o proprietário deste sepulcro, eles adentram e levam o corpo de Cristo, provavelmente por causa do horário, eles não puderam preparar de forma boa, de forma correta o corpo de Cristo. E Maria e as Marias foram até ali para que elas viessem a preparar, né? Eu não sei, imagine elas conversando no caminho. Puxa, quem é que vai remover a pedra? Os guardas estão guardando lá, né? Como que a gente vai fazer? Agora, olha o seu zelo, olha o zelo dessa mulher, né? De gratidão. Veja, Jesus estava morto. Mas o zelo dessa mulher, ela era baseada na sua fé, daquele que lhe havia expulsado, liberto do príncipe das trevas. Lá em Lucas 8, de 1 a 3, revela que Maria foi liberta de muitos demônios. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam também. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de casa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Veja, eram mulheres que atuavam, sustentavam, oravam, apoiavam o Senhor Jesus em vida, no seu ministério. E o zelo dessas mulheres leva elas a cuidar de Jesus no pós-vida. Não foi Maria, mãe de Jesus, a primeira vez Jesus. Foi Maria, a mais pecadora. Aquela que reconhece Jesus como Messias. E em Marcos, olha o que ela diz, olha o que ela faz ali, quando ela reconhece que Jesus é o Messias e que ele vai ser entregue por sacrifício. Veja, os fariseus, os sacerdotes, as autoridades que exerciam autoridade religiosa naquela época não reconheceram Jesus como Messias, como sacrifício. Mas o crente do Antigo Testamento, ele reconhecia em Jesus o sacrifício perfeito. Ele sabia que Jesus iria ser sacrificado. Simeão fala isso em Lucas, no começo de Lucas. Reconhece ele como sacrifício. E a Maria também.
A Maria Madalena reconhece Jesus como um sacrifício perfeito e ela vai antecipando o seu sacrifício, preparar esse corpo também para a cruz, preparar esse corpo também para a morte. Marcos capítulo 14, de 3 a 9, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado todo mundo este evangelho, será também contada o que ela fez para a memória sua. Olha que interessante. Olha que maravilhoso. Nós fazemos menção desta Maria, Maria Madalena. Maria, mãe de José, também foi. E foram elas as primeiras testemunhas dos anjos e elas as primeiras testemunhas do sepulcro vazio. E Maria Madalena foi a primeira testemunha a ver Jesus, que a gente vai ver mais pra frente. Mas eu quero ressaltar sobre esse primeiro dia. Veja, nós cristãos, nós nos reunimos no domingo. E alguns religiosos cristãos também nos acusam de idólatras. Falam que nós cultuamos um Deus do domingo que não é o Senhor Jesus nem o Pai. Porque na história, Dominus de domingo era dado ao dia do sol. Se houve uma parte da criação que foi adorada como Deus, foi o sol. Os egípcios adoravam o sol como Deus. Os incas sacrificavam ao Deus Sol. E por isso que na palavra em inglês, o dia de domingo é Sunday, que chama o domingo como dia do sol. Dominus, em Roma, era aquele que possuía servos. Era o possuidor de escravos. Era aquele que dominava, por exemplo, a academia dos gladiadores. Era um homem de poder, de autoridade, que exercia domínio. E nós, erroneamente, somos acusados de adoradores do sol. Mas nós não adoramos o domingo. E muito menos parte da criação do nosso Deus, que é uma estrela, chamada Sol. E que não é muito robusta face aos bilhões de estrelas que Deus criou e que compõem o universo. Nosso Deus é maior do que tudo. E nós não nos dobramos simplesmente porque vivemos no mundo que jaz no maligno, cuja estrutura, seja ela religiosa, coloca o mundo ocidental como um final de semana, sábado e domingo, como dias em que não se trabalha. E por estarmos nesse calendário
Nós usamos o domingo para nos reunir. Mas porque no domingo, muito pouca gente trabalha. E por isso mais pessoas podem ir. A primeira coisa é que nós nos reunimos no domingo porque nós não fazemos parte do calendário. Nós guardamos a Deus todos os dias, somente no domingo. Nós não devemos adorar a Deus somente no sábado. O descanso é importante. Eu creio que, trazendo à luz o descanso que Deus espera para nós, isso promove saúde. É importante a gente descansar, porque tem gente que trabalha 7 dias por semana, 365 dias por ano. E essas pessoas não descansam. Mas o descanso em Deus é na sua segurança, na sua provisão. Deus, no Salmo 127, diz que Ele dá aos seus enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. E digno é o homem do fruto do seu trabalho. Por isso que Jesus desafia os sacerdotes que diziam que guardavam o sábado, se visse um bezerro, se visse uma mula, se visse algum animal caído no poço, será que eles não iriam tirá-lo? Porque é lícito fazer o bem no sábado. É lícito para nós, cristãos, fazermos o bem todo santo dia. Porque a agenda desse mundo não nos importa. Porque o próprio Senhor, na oração de João, capítulo 17, ele fala que nós, de versículo 14 e 15, nós não pertencemos a este mundo. Se este mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, nós não fazemos parte porque nós não jazemos, nós não morremos no maligno mais. Se ele expulsou de Maria da Madalena os espíritos, a nós não cabe lugar para demônio nenhum dentro de nós, porque dentro de nós, a igreja, corpo de Cristo, que não pertence a este mundo, habita o Espírito Santo. E não tem lugar para o demônio dentro de nós. Por isso que nós devemos entregar tudo, todos os dias ao Pai. E não nos orgulharmos da lei. Aquele que se orgulha da lei decaiu da graça. Aquele que se orgulha daquilo que faz decaiu da graça. Gálatas, capítulo 4, de 8 a 11, reza bem essa questão. Porque diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, dos quais, de novo, queríeis ainda escravizar. Guardais dias, meses, tempos e anos. Receio que vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. A gente não guarda dia, nem mês, nem ano, nem faz novena. A gente guarda o nosso coração. Porque a gente deve se gloriar, e gloriar sim, em conhecer a Deus. E saber que Ele faz misericórdia, justiça e juízo na terra. Nisso está a nossa glória. Jeremias 9, 23 e 24. Por isso, aqueles que nos acusam de guardarmos o domingo estão mentindo. Guarda o teu sábado. Fica à vontade com o teu sábado. Deixa a gente guardar todos os dias. E se reunir no domingo, porque no domingo pouca gente trabalha. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque a igreja primitiva se reunia no domingo. Ela se reunia no domingo também. Em Atos capítulo 20, versículo 7, Paulo pregando até aquele moço, ele pregou a noite toda, e aquele moço cai de uma altura muito grande. Pregou no primeiro dia da semana. Paulo também coletava, dizia, em Coríntios, capítulo 16, versículo 2, ele fazia a coleta no primeiro dia da semana, no domingo.
Logo, se vocês têm base na lei, no Antigo Testamento, que foi escrito para os judeus em guardar o sábado, nós temos base também para não guardar o domingo, mas para nos reunirmos no domingo. Outra coisa que Maria passa aqui, em João, no capítulo 20, que ela mostra essa diligência no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. De madrugada. Ela vai de manhã cedinho. O que a gente pode extrair disso? Que é lícito a gente procurar Deus cedinho, pela manhã. É importante pela manhã porque nós temos poucos compromissos de manhã. E ao acordar, devemos buscar a Deus, entregar tudo aquilo que a gente vai fazer durante o dia. Buscar o Senhor nas primeiras horas do dia é um hábito, tem que se tornar um hábito, e é um hábito muito saudável. Deus usou esse método para buscar Israel, através de seus profetas. Jeremias, capítulo 7, ele fala que desde manhã, de 12 a 15, ele fala assim: mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes. Chamei-vos, e não me respondestes. Ezequiel usa também este método para alertar Israel, para buscar Israel nas primeiras horas do dia. Em Ezequiel, capítulo 12, no versículo 8, ele fala assim: pela manhã veio a mim a palavra do Senhor. Deus fala com a gente de manhã. Deus falou com seus profetas. E ele usou seus profetas para falar com Israel. Olha isso. Em 24, 18, diz assim: falei ao meu povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Olha só, nessa questão de falar, de anunciar o evangelho pela manhã, o quê? Antes de tudo, busque a Deus. Jesus usou este método também. Logo pela manhã, ele já pregava e anunciava e ensinava as pessoas que o seguiam. João, capítulo 8, versículo 2, diz assim: de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Nós devemos usar essa estratégia pela manhã. Por quê? No Salmo 5,3 diz assim: pela manhã oro ao Senhor, descanso e aguardo a sua resposta. Esse método é eficaz e agrada ao Senhor. Ore a Deus logo cedo, ao acordar. Leia a palavra de Deus, medite nela. E ore novamente baseado nesta palavra. Isto chama-se devocional. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai mover no teu coração, o da Barra Jeová, e vai gerar um movimento espiritual que vai abençoar toda a sua vida. Amém? A pedra foi revolvida. E essa pedra gera uma reação. Quando Maria olha que a pedra foi revolvida, no versículo 1, eu pergunto, por que ela foi tirada? Por que ela foi tirada da porta? Jesus não precisava atravessar a pedra revolvida, ele poderia ter atravessado a porta fechada. Mas a pedra foi tirada para testemunho de que ele havia ressuscitado. Até a pedra foi tirada por Deus, e a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. A pedra estava selada, estava guardada por guardas romanos. E os guardas e os soldados romanos eram os homens mais preparados para brigar para a guerra.
O que será que os fez espantar, os fez fugir? Foram os anjos. Foi o terremoto que espantou estes guardas daquele lugar e abriu a porta, não para Jesus sair, mas para os discípulos entrarem e testemunharem a respeito da ressurreição, a respeito do túmulo vazio, de como havia sido realizada a ressurreição, que a gente vai ver nos próximos versos. Esses guardas que fugiram, eles correram o risco de perderem a sua própria vida, porque eles estavam ali, a missão deles era esta. Por isso que a Bíblia diz que os sacerdotes, olha como a incredulidade é, os sacerdotes os corromperam, deram muito dinheiro a eles e seguraram a bronca. Acalmaram as autoridades que tinham direito de condená-los à morte. Para que essa notícia de que a ressurreição foi uma mentira não viesse a alcançar o seu povo. E até hoje eles falam isso. Os judeus não creem na ressurreição de Jesus. Porque a notícia é que ele foi tirado. Mas a gente vai ver que isso não aconteceu. As mulheres dão testemunho onde está o corpo. Alguém roubou o corpo. Não é possível. Veja, eles não tinham na mente deles que Jesus iria ressuscitar. Então eles falaram, levaram o corpo. Nicodemos e José de Arimateia vieram aqui e tiraram o corpo do sepulcro e levaram ele para o vale para jogá-lo ali, para ser decomposto ao léu. Então aquele zelo que Maria estava, leva ela ao sofrimento, leva ela à angústia. Mas o Senhor já havia falado que ele iria ressuscitar. A ressurreição não fazia parte das suas mentes. Eles estavam cegos para aquela afirmação que Jesus fez. Mesmo ele ter falado em Lucas, capítulo 18, versículo 31 e 34, que haveria de padecer aos homens, diante dos homens, mas que ressuscitaria. Que diz assim, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. Depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Olha o resultado aí. Tanto as mulheres quanto os discípulos notaram a ausência do corpo. Pedro, que corre depois de João, e na passagem diz que João, por ser mais jovem, chega primeiro no sepulcro, mas ele não entra. Mas o ímpeto de Pedro, ele adentra antes de João. Ele chega e não para na porta como fez o discípulo João. Mas ele adentra. Talvez por ter mais experiência em sepultamento. Talvez por Pedro já ter feito vários sepultamentos. Ele tinha essa intrepidez. João já tinha certo respeito por ser muito jovem, não ter muita experiência. Mas provavelmente Pedro, quando vê que os lençóis de linho ali, as bandagens de linho, elas estavam na forma, organizadas do corpo, ele se admira. E João, vendo essa admiração, a palavra diz que ele entra também. Ele entra também. Então, eles concluíram que o corpo não estava ali, mas que também não fora roubado. Por quê? Porque o lenço que estava na mente, na cabeça de Jesus, foi tirado e colocado à parte. Sem bagunça, sem
nenhum tipo de agressão àquele corpo. Algo voluntário, calculado, organizado foi feito ali. Lenço, em grego, é soldarion. Ele tinha o formato da cabeça e foi colocado à parte sem deformação. Veja que não era um lenço só, eram bandagens. Logo, aquele sudário que muitos adoram, que tem como algo extremamente sagrado, não é verdade. Haviam faixas e não um pano. Como foram as túnicas de Jesus, inconsútil, sem costura. E por não poder ser separados, os guardas deitaram sorte para se cumprir a profecia de Salmos. João chega, mas o ímpeto de Pedro faz entrar. O que passa na mente deles? Será que levaram? Será que roubaram? Mas após verem o soldarion, eles percebem que isso não aconteceu. A resposta sempre estará na palavra dele. O que estamos lendo aqui no Novo Testamento não havia sido escrito. Esses discípulos só tinham o Antigo Testamento. E Davi escreve a respeito dessa ressurreição. O que eles estavam vendo ali era o cumprimento da palavra, da profecia messiânica a respeito da ressurreição do santo, a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Em Salmos, no capítulo 16, Davi diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: Alegra-te, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, no lugar dos mortos, Sheol, mas nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, não permitirás que o Kadosh, que o santo, aqui com letra maiúscula, veja seja decomposto, o corpo do santo venha a entrar em decomposição. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias para sempre, perpetuamente. Essa pedra ela revela a reação, a incompreensão da palavra de Deus. Mas Deus, ele nos surpreende com a sua ressurreição. Ele surpreende a todos no mundo. Surpreendeu ali e continua surpreendendo a muitas pessoas. O que nós temos que entender que a ressurreição de Jesus, e a gente vai ver que o choro de Maria, ele foi confortado plenamente e foi respondido por meio da aparição de Jesus nos próximos versículos. O que eles procuraram? Como eles estavam pensando? O que eles estavam fazendo? Sem antes ir ali e meditar na palavra de Deus. Nós, às vezes, tendemos à ansiedade, à preocupação. Aquieta o teu coração. A palavra de Deus diz tudo. Nela está contida todas as coisas. Não há nada de novo debaixo deste céu que não venha a ser revelado pela palavra de Deus. Há muitos mistérios, sim. Há muitos mistérios entre o céu e a terra. Mas a palavra de Deus nos traz conforto e certeza de que não há nada de novo. Por isso, vamos estudar juntos. Eu convido você para, no domingo que vem, continuar o estudo do Evangelho de João comigo. Para que você tenha sua fé renovada. Para que você creia e fundamente a sua fé. Faça poder discuti-la com qualquer tipo de pessoa. Seja ela incrédula, ateu, crente ou pertencente a alguma seita.
para que você fundamente bem a tua fé. E uma vez fundamentada, cumpra-se aquilo que está escrito em João capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que ama a minha palavra e aguarda, este é o que me ama. E será amado por meu Pai. Eu e meu Pai viremos sobre ele e faremos nele morada. Por isso eu, neste momento, te abençoo. E agradeço pela tua presença aqui na meditação da Escritura. Acompanha aquilo que eu trouxe nos slides e medita nisso. E nos vemos a semana que vem. Que Deus te abençoe.